Antes de iniciar a nossa conversa hoje, eu queria dizer que nós temos outros dois desafios que não colocamos nos avisos. O primeiro deles é de que nós estamos acolhendo uma das pessoas que nós ajudamos a restaurar das drogas. E essa era uma pessoa que estava vivendo em situação de rua. E nós estamos abrigando essa pessoa. Então, estamos recebendo doações de móveis. Precisamos montar uma casa. E para isso, contamos com a ajuda de Amaral, que está lá atrás, fazendo sinal com a mão. Então, se você pode doar qualquer produto que seja usável dentro de uma casa, um liquidificador, micro-ondas, seja o que for, mesa, tudo o que a gente precisa para morar de maneira básica, simples, essencial. Fala com a Amaral, nós precisamos muito desse apoio de toda a comunidade. A Igreja Rio se move assim, para fora muito mais do que para dentro. E louvado seja Deus por iniciativas como essa. Também temos um outro desafio. Eu não sei se vocês sabem, mas nós iniciamos há muitos anos atrás, talvez 10 anos atrás, acampamentos para adolescentes em situação de vulnerabilidade social. São adolescentes que vão em lugares onde a esperança não costuma frequentar. Então, pessoas que estão muito próximas de zonas de risco, onde temos dependência química, adolescentes que são fáceis para serem usados e abusados no tráfico de drogas, adolescentes que são egressos da FUNASE ou que estão, infelizmente, hoje em medidas socioeducativas ou até em situação de abrigamento, porque a casa não lhe permite um ambiente saudável. Nós alcançamos esses adolescentes, levamos eles para um acampamento e ensinamos um pouco do Evangelho para eles. Falamos ali sobre escolhas, falamos ali sobre as verdades essenciais do Evangelho, como elas são fundamentais para nos fazer viver de maneira melhor. Então, esse é um recurso que sai da nossa comunidade. Thomas, eu acho que essa igreja está pedindo demais. Não, você não está entendendo. Não é a gente que está pedindo demais. É Deus que está mandando demais para nós. São muitas coisas que Deus tem feito através de nós. E é o nosso privilégio, o nosso desafio, investir generosamente. Então, cada adolescente custa bem mais de R$50, aproximadamente 250. Mas nós queremos que você apadrinhe um adolescente com R$50. Então, se você quer ajudar a levarmos um adolescente para esses acampamentos, com R$50 você pode fazê-lo. Nós vamos ter esse ano 2 acampamentos, com um período muito curto entre um e outro. O que é que nós percebemos? Depois de 10 anos, nós percebemos que existem alguns temas tão específicos, especialmente na área da sexualidade e de postura de identidade, que não dava para ser trabalhado com homens e mulheres. Então, nós vamos fazer um acampamento só de homens e um só de mulheres. Meninos e meninas, semanas diferentes. Muito mais trabalho para nós, mas muito mais assertividade no reino de Deus. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Mas nós precisamos, como igreja, sonhar esse sonho. Eu me animo muito com uma nova igreja sendo plantada lá em Aldeia. Mas uma coisa que me alegra o coração é de que nós não paramos ou retrocedemos em absolutamente nenhuma ação para fora daqui. Pelo contrário, nós estamos crescendo, alcançando mais e mais pessoas. Eu creio no Evangelho que transforma. Nós somos chamados a ser sal. E o sal só salga se sair do saleiro. Esse é o nosso saleiro, que bom. Que bom que nós temos um lugar onde nós podemos voltar, ser abençoados, mas é lá fora que a missão acontece. Então, se você pode, ajude, e se você não pode, eu oro para que um dia você possa, mas você pode contribuir divulgando, falando com amigos, talvez com algumas pessoas que não são cristãs e que também possam se envolver com essa causa. Eu quero que você procure no final do nosso culto, a integração, esse povo bonito do colete preto, ou Fagner, que é o líder da nossa equipe Voz na Rua, ou Natália, que também está ali fazendo sinal com uma de suas mãos, para que você possa tirar suas dúvidas e entender melhor o que nós vamos fazer lá. Amém? Nós estamos num mês muito especial.
E é especial por uma questão muito difícil. Eu não sei se você sabe, mas os índices de suicídio crescem assustadoramente. E, infelizmente, o Brasil tem recordes nessa área. E nós temos, graças a Deus, um mês dedicado ao combate ao suicídio, o Setembro Amarelo. Então, nós decidimos, por essa ocasião, fazer uma série de mensagens, onde nós estamos falando sobre vida, sobre esperança. E o título da mensagem de hoje é Encontrando Força na Depressão. Isso, porque é possível viver dias de muita dor e angústia na alma, e todos nós podemos experimentar dias como esse. A depressão não seleciona cor, raça, gênero, idade, poder aquisitivo. Eu tenho lidado com pessoas que infelizmente sofrem com esse terrível mal constantemente. Diariamente eu atendo pessoas que vivem essas lutas. A depressão é o cárcere da alma. E sabe, eu quero nesse momento dizer que eu não estou distante dessa realidade. Nós, líderes religiosos ou pessoas que têm um profundo apreço pela palavra, também não estão distantes dessa realidade. Nós conhecemos alguns líderes religiosos que com muita coragem, com muita ousadia, mostraram o que de fato sentem. Por exemplo, um dos últimos relatos que nós vemos foi o do padre Fábio de Mello, que corajosamente se expôs para alertar de um perigo real. Eu também não estou distante disso, e aliás, infelizmente, na semana passada nós tivemos uma triste notícia. Um pastor americano de uma grande igreja cometeu suicídio, porque já lutava há muitos anos com uma depressão que acabou por vencê-lo. Sobre suicídio, eu vou falar na semana que vem. Temos coisas preciosas para desconstruir sobre esse tema, e algumas coisas preciosas para aqueles que um dia já pensaram em tirar a sua própria vida. Mas hoje, eu gostaria de falar sobre esse ambiente, que muitas vezes é o cenário do suicídio. Ninguém se mata da noite para o dia. Ninguém pensa em morrer sem que antes tenha um contexto emocional. E o contexto emocional, muitas vezes, se não todas as vezes, é depressão. E hoje eu queria falar sobre isso. Sabe, queridos irmãos, nós servimos a um Deus trino. A trindade é um conceito da cristandade e um caro conceito, para nós fundamental. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, mas os três são um só. É interessante lembrar que na minha adolescência eu ouvi uma canção de Legião Urbana que dizia assim: como eu posso entender que Deus é um e ao mesmo tempo é três? Esse é o dilema da teologia. Ninguém explica. Qualquer esforço nosso de explicar a Trindade está ainda muito aquém da realidade da Trindade. Uma coisa eu posso te dizer, é real. Jesus disse: eu e o Pai somos um. O Espírito pairava sobre a face das águas e hoje Ele é o Paráclitos, Ele é em nós o Deus que escolheu habitar na nossa alma frágil. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nós também somos trino. Nós somos corpo, alma e espírito. E não se pode dividir isso. Eu não consigo imaginar um evangelho que salva almas. Que evangelho é esse que salva almas e empacota ela para o céu? Alma sem corpo é defunto. Sabe, queridos irmãos, eu tenho pensado que nós precisamos resgatar o conceito de individualidade. A palavra indivíduo remete àquilo que não se pode dividir. O nosso corpo, os pesquisadores dizem que afeta a nossa alma afeta o nosso corpo, e nós cremos também que o espírito afeta tanto a nossa psique humana, como também o nosso corpo. Quantos de nós aqui já não experimentamos essa realidade, realidades onde espiritualmente nós somos tão renovados que o nosso corpo grita de vigor? Hoje eu queria falar sobre depressão,
Mas é importante dizer que a depressão, ela pode ter origens diversas. E eu poderia dizer pelo menos 3 caminhos pelos quais a depressão pode nos alcançar. O primeiro deles é o que eu chamo de um desequilíbrio hormonal. Nós somos seres de química. E por vezes a química do nosso corpo se desajusta. Talvez fatores genéticos, e as pesquisas já nos mostram que a genética, muitas vezes, define o nosso estado de humor. A depressão pode ser, sim, genética. Por isso, a neuroquímica cerebral precisa de reajustes, e por vezes esses reajustes só vão acontecer por meio de medicamentos. Aqui eu desfaço uma ideia de que crente não precisa de medicamento porque tem Deus. Também preciso desfazer a ideia de que depressão é frescura. Eu nunca vi alguém olhar para uma pessoa e dizer assim: a sua perna quebrada é uma frescura. Toda perna quebrada precisa de tratamento. Todo estômago doente precisa de tratamento. Pois bem, a depressão é uma doença. E, de igual forma, precisa de tratamento. São mudanças orgânicas. É uma dimensão que talvez fisicamente se desajustou. Nós temos uma farmácia em nossa mente. E às vezes é possível fazer reajustes químicos com mudanças na nossa atividade física, na nossa alimentação. Hoje se pesquisa muito sobre nutrição transformadora na perspectiva emocional. O que a gente come afeta as nossas emoções. O chocolate está aí para nos dizer que isso é verdade. Mas, além dos desajustes hormonais, nós temos desajustes emocionais. Uma grande falha que eu tenho visto por aí, dita entre psiquiatras e psicólogos, é que depressão é estritamente biológico. Não. Desajustes emocionais podem gerar depressão. É uma questão psicológica também. Nesse caso, é necessário encarar-se. Nesse caso, é necessário limpar o lixo de nossa alma, que muitas vezes se acumula. O que é lixo emocional? Eu me refiro a pelo menos 3 tipos de lixo emocional. Culpa. Culpa é necessária, mas a gente não precisa guardá-la. Uma pessoa que não sente culpa absolutamente nenhuma é um psicopata. Mas a culpa que é guardada, que é acumulada em nós, vira doença. Traumas. Situações mal elaboradas no passado, crenças disfuncionais, lentes que nos fazem ver de uma maneira equivocada. Isso precisa também de tratamento psicológico. E eu também queria dizer uma outra coisa que constantemente vejo, que é um grande lixo emocional: rancor. Quem de nós aqui acha que perdoar é fácil? Mas perdoar é o caminho mais sublime para a saúde emocional. Nós, quando insistimos em não perdoar, insistimos em adoecer. Shakespeare disse que não perdoar é tomar veneno esperando que o outro morra. E muitas vezes esse lixo vai se acumulando dentro de nós. O que fazer quando nós temos um desajuste emocional? Converse com amigos. Sábios amigos. E não raras vezes os amigos não vão dar conta disso. Então procure um profissional. Os psicólogos são pessoas que têm ferramentas e que, graças a Deus que permitiu o avançar desse conhecimento, podem nos ajudar. Há muito preconceito. As pessoas têm vergonha de dizer que vão a um psicólogo, mas não têm vergonha de dizer que vão a um dentista. Eu já fiz terapia. Aliás, eu estou até pensando em voltar. A igreja ajuda muito nesse sentido. É muito bom ter um profissional que nos ajuda a cuidar da nossa alma. Por isso, desajustes emocionais e desajustes hormonais podem causar depressão. Mas eu quero ir um pouco além. Esse é um discurso que o psiquiatra não diz. Esse é o discurso que um psicólogo se reserva a dizer, mas eu acho também que desajustes espirituais geram depressão.
que eu quero dizer com desajustes espirituais são os tropeções da nossa alma nos pecados. Eu gosto de lembrar de Davi, que disse assim: quando encobri os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Parece que uma alma que não confessa, uma alma que não se rende àquele que é o Todo-Poderoso, é uma alma que adoece. Sabe, queridos irmãos, nós também precisamos dar um bom tratamento ao espírito. Eu não sou psiquiatra e por isso eu não poderia me aprofundar e falar para vocês sobre os desajustes hormonais. Embora psicólogo, e embora pudesse falar para vocês sobre os desajustes psicológicos, não acredito que esse seja o momento. E sinceramente eu acredito que um espírito ajustado na presença de Deus muda muitos cenários. Por isso hoje eu quero falar da palavra. Eu quero pregar a palavra. Eu creio que a palavra de Deus é poderosa, é eficaz. Eu quero convidar você a entender um pouco mais sobre como Deus pode te dar forças no meio da depressão. É importante dizer que depressão não é falta de Deus. Grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus que tinham uma relação de profunda intimidade viveram as angústias mais profundas de sua alma. Se você duvida disso, leia os Salmos, porque os Salmos não são tratados teológicos. Salmos são as expressões de um coração, muitas vezes, profundamente angustiado. Mas, se é verdade que depressão não é falta de Deus, mais Deus e mais presença transformadora e espiritual podem fazer muita diferença na nossa depressão. Por isso, queridos irmãos, hoje eu queria convidá-los a ler um texto tão comum, tão conhecido, que é o texto de 1º livro dos Reis, capítulo 19. 1º livro dos Reis, capítulo 19. O texto diz assim: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Que o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor,
pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estou procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio, e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Zafate, e Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Que palavra tremenda! É claro que esse é um contexto bem próprio do Antigo Testamento. Nós vemos mortes, nós vemos reis, mas é bem verdade que os princípios desse texto são aplicáveis nos dias de hoje, porque nós também entramos nos desertos, nós também nos escondemos nas cavernas. Quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando sobre tanta coisa e tão pouco tempo. E essa semana, enquanto eu estava viajando, eu aproveitei para escrever sobre o que eu acho ser uma grande necessidade atualmente. As pessoas sabem muito bem, ou pelo menos têm uma boa noção, do que fazer quando acidentes acontecem. Os primeiros socorros são bem divulgados. Constantemente nós vemos vídeos dizendo o que fazer quando uma pessoa cai, o que fazer num acidente de moto, o que fazer quando alguém se entala. Mas a gente não tem a menor ideia do que fazer quando as pessoas não vão bem emocionalmente. Eu escrevi essa semana os primeiros socorros emocionais. O que fazer quando você encontrar alguém numa situação como a de Elias? O que fazer quando você perceber em si mesmo que os acidentes da sua alma aconteceram? Como eu não tinha tempo para tratar isso aqui, e acho muito pertinente para todos nós, eu decidi marcar uma conversa com aqueles interessados no Instagram. Então, eu não sei se isso vai ser possível ser feito no Instagram da igreja, mas certamente eu farei no meu. T. Thomas, sem H, você acabou de descobrir que meu nome não tem H, Thomas.Souza. Na próxima terça-feira, às 7h30 eu vou falar sobre os primeiros socorros emocionais. O que fazer quando nós percebemos a depressão em nós ou em uma outra pessoa. Quais são os primeiros passos básicos para ajudar alguém ou para nos ajudar? E muito daquilo que eu vou ensinar nessa próxima terça-feira são princípios que eu aprendo na palavra de Deus. E eu queria trazer alguns desses princípios, algumas dessas realidades para aqui. Atente, porque essa depressão não foi sofrida por mim ou por você apenas. Foi sofrida por grandes homens de Deus. Elias era um grande homem de Deus. Se Moisés foi o grande nome da lei, Elias certamente era o grande nome entre os profetas. Por isso, talvez Moisés e Elias discutiam no Monte da Transfiguração com Jesus as grandes referências. Elias, por exemplo, foi alimentado pelos corvos numa experiência sobrenatural. Elias participou ativamente de um milagre de ressurreição. Você tem noção do que é ver alguém que estava morto voltar à vida?
Elias tem. Elias tinha tanta autoridade que ele dizia para os céus para parar de chover, e na autoridade que Deus o deu, parava de chover. Ele dizia aos céus que volte a chover, e dos céus caía uma chuva torrencial. Elias, por exemplo, enfrentou 450 profetas de Baal e mais alguns profetas de uma outra divindade pagã daquela época. Não foram apenas 450 profetas, era uma multidão ali que ele tinha acabado de vencer num desafio. E olha só que ousadia, olha para Elias. Haviam ali alguns deuses, e Elias propõe uma coisa, ele diz assim: vamos lá, eu tenho um Deus, e o meu Deus é vivo. Vocês têm uns deuses que aos meus olhos são ídolos, que não têm poder algum. Então façamos uma disputa. Clamem ao Deus de vocês que se consuma de fogo esse holocausto. Essas ofertas que nós colocamos diante dos nossos deuses. Então os profetas de Baal dançavam, cantavam, se machucavam, fizeram tudo o que podiam fazer, as horas foram passando, e Elias, diante de todos aqueles profetas, dava gargalhadas e dizia: gritem mais alto, talvez o Deus de vocês escute. Pensa, que ousadia. Quando chegou a vez dele, ele disse assim: isso aqui está muito fácil. Então vamos lá, encharquem isso aqui com água. Porque para Deus colocar fogo nessa oferta aqui é muito fácil, é muito simples. Que coragem! Esse não era um homem qualquer. Era um homem que depois experimentou ser levado aos céus pela carruagem de fogo. Ele é considerado, de fato, um grande profeta. Tanto que foi mencionado só no Novo Testamento 30 vezes. O que eu quero dizer, insistindo nesse currículo de Elias, é de que qualquer um de nós, qualquer um, para ter depressão basta ter alma. E todos nós a temos. Por isso, qualquer um pode sofrer. Sabe, queridos irmãos, depressão não é coisa de pessoas fracas. Pelo contrário, depressão acontece nos momentos de fraqueza de pessoas muitas vezes que são fortes, mas não suportam tantos desafios. Todos nós temos esse momento. Eu queria que você olhasse para esse texto. Daqui para frente a gente vai manter a nossa Bíblia aberta e olhar para esse texto. Eu quero primeiro colocar 7 sintomas da depressão de Elias. Olha só, 7 sintomas da depressão de Elias. Verso 3 nos diz o primeiro deles. O texto diz que Elias teve medo. Ele teve medo para salvar a vida, ele fugiu. Eu não sei se você sabe, mas há um grande índice de pessoas que sofrem de ansiedade e, como comorbidade, sofrem de depressão. O medo é uma insegurança da nossa alma. Então, muitas vezes nós olhamos para um futuro e o tememos. Como você acha que um ansioso vive? O ansioso vive olhando para o futuro com medo dele. E porque está com medo dele, passa a sua vida prevendo um cenário terrível. E como é passar a vida prevendo um cenário terrível? É depressivo. Quando você é muito ansioso, você está a um passo também da depressão. E o primeiro sintoma de Elias é essa insegurança. Aquele que antes tinha enfrentado muitos profetas de Baal e os matado ao fio da espada, agora estava com medo de uma mulher que o tinha ameaçado de morte. Além disso, um outro sintoma da depressão de Elias pode ser visto no verso 3 e 4. Porque o texto diz assim, que ele fugiu para salvar a sua vida e deixou em Berseba de Judá o seu servo. O texto continua dizendo, e entrou num deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta sentado, debaixo dele, orou pedindo a morte. Olha só isso. Uma das características de alguém com depressão é a necessidade de isolamento.
Um depressivo não gosta de muita gente. Alguém que está sofrendo, não quer conexões. Um servo naquela época era alguém muito importante, era uma profunda relação. Imagina se um dia você encontrasse uma pessoa e investisse nela anos da sua vida e a tua alma estivesse tão mal que você não quisesse nem vê-la. Nós fazemos isso muitas vezes com os nossos parentes. Entramos dentro do nosso quarto, fechamos as portas, nós não queremos ver ninguém quando estamos com depressão, porque o isolamento é um sintoma de depressão. Nós escolhemos os desertos quando estamos com depressão. Um terceiro sintoma é o sintoma da autodestruição. Isso é pulsões de morte. É interessante que Elias pede a morte. Será que você já fez essa oração? Essa semana eu estava conversando com uma pessoa que me confessou ter feito essa oração, dizendo: Deus, me leva. Isso não é exatamente uma tentativa de suicídio, porque a pessoa que pede a Deus a morte não necessariamente teria coragem de matar-se, mas já vive antecipadamente o desejo de morrer. Heidegger, um filósofo talvez muito importante na filosofia, disse que quando a vida é a pior coisa que uma pessoa tem, ela deseja a morte como a sua única possibilidade. Sabe, queridos irmãos, quem quer morrer não deseja a morte, deseja não viver. Não quer matar-se, quer matar a dor. E Elias queria isso. E não só Elias, Jó, no meio do ápice do seu sofrimento, por 3 vezes amaldiçoou o dia do seu nascimento e desejou para si a morte. Jonas, um profeta altamente caprichoso que, não querendo obedecer ao Senhor, pediu a morte. No capítulo 4 do seu livro, e é assim que termina. Essa é uma clara razão pela qual muitas vezes eu acredito que as pessoas estão depressivas porque desejam a morte. O quarto sintoma que eu gostaria que você observasse está no verso B do verso 4. Está na parte B do verso 4. Além da autodestruição, do isolamento, da insegurança, ele diz assim: não sou melhor que meus antepassados. Não sou melhor que meus antepassados. Esse é o sintoma da baixa autoestima. Eu nunca vi alguém se matar porque tinha uma autoestima equilibrada, uma elevada autoestima, um narcisismo. Sempre que as pessoas pensam na morte ou entram nos cenários de depressão, elas sofrem de baixa autoestima, elas não acreditam no seu potencial, elas não se veem como especiais, elas não acreditam nas competências que Deus a deu. Baixa autoestima é uma das coisas que nós vemos aqui, porque Elias começa a dizer: eu não sou melhor que os meus antepassados. Você não conhece os antepassados de Elias. Mas ele começa a dizer: eu não sou melhor. As minhas vitórias, os milagres, não significam absolutamente nada, porque toda pessoa que tem uma baixa autoestima tem, muitas vezes, a inclinação a minimizar as suas conquistas e maximizar os seus desafios. Por isso, autossabotagem acontece. Baixa autoestima. Um quinto sintoma de depressão, verso 5 nos diz: alteração do sono. O texto diz que ele dormiu. E algumas pessoas não dormem. Mas a grande maioria das pessoas em depressão dormem demais. Por quê? Por que as pessoas com depressão dormem muito? Simples. Porque o sono é a experiência mais próxima da morte. O sono é o adormecimento da nossa realidade e a condição mais próxima de morrer. Por isso as pessoas dormem com muita frequência. Uma outra característica dos depressivos, um sexto sintoma, no verso 9 nós vemos, que diz assim, se você observar:
Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ausência de vontade. Ausência de desejo. Depressão não é apenas tristeza. Depressão é o contrário de vontade intensa. É uma apatia de alma. Eu disse no vídeo que nós fizemos que depressão é como estar se afogando no fundo de uma piscina e não ter mais ânimo para nadar e salvar-se. É não querer mais nada. A caverna não é apenas um lugar físico, a caverna é um estado de alma. Quantas pessoas estão me ouvindo aqui agora dentro da caverna? Quantas pessoas não queriam absolutamente mais nada da vida? Nenhum estímulo, nenhum desafio. Não sonham. O sétimo sintoma que eu gostaria de destacar da depressão é a autopiedade. O verso 10 nos mostra isso. Se você olhar, o texto diz assim, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Olha só, ele se vê como um coitadinho. Ele acha que a vida foi injusta demais. Ninguém o reconheceu, ele não recebeu o que devia receber. Ele começa a entrar num processo de auto-vitimização. E deixa eu te dizer uma coisa, as pessoas que entram num processo de auto-vitimização realmente acreditam nos seus argumentos. Eu ouvi uma pessoa, há um tempo atrás, que era muito amada, e ela dizia assim: ninguém me ama, eu me sinto sozinha. E aquela realidade que ela via era a realidade dela para ela, não exatamente o que era verdade. Por isso as pessoas que estão se auto-vitimizando, nessa autopiedade adoecida, olhando para si mesmo e dizendo: coitadinha de mim, que pena. Como se você colocasse você no colo e dissesse: daqui para frente eu cuido de você, porque ninguém cuida de você. Ele diz: eu fiquei só. Ele se sentiu abandonado. Eu tenho certeza que enquanto eu descrevo as características da depressão de Elias, eu também descrevo o coração de muita gente. Eu acredito que Elias, depois que venceu aquela grande batalha lá no Monte Carmelo, ele imaginou que dali para frente seria só vitória. Uma das coisas que eu tenho percebido, que muitas vezes faz desenvolver o cenário da depressão, é a expectativa frustrada de não mais sofrer. O indivíduo passa por uma luta absurda na vida e finalmente conquista a vitória. E dali para frente ele começa a dizer assim: eu consegui. Só que passada a luta, vem uma outra luta. Porque sofrer na vida não é uma possibilidade, é uma promessa. No mundo tereis aflições. E aí quando ele dá de cara com uma outra dificuldade, por menor que seja, ele diz: não acredito, tudo de novo, meu Deus, eu quero uma caverna, eu quero a morte, eu não aguento mais. Eu acredito que Elias achou que dali para frente fosse muito fácil. Vencidos os profetas, agora nós restabelecemos Deus como centro da nossa nação, tudo acontece perfeitamente como a minha expectativa. Aí ele recebe o recado de uma mulher chamada Jezabel, que também foi uma figura muito interessante, que acabou sendo importada como paradigma, como persona, lá em Apocalipse. E olha só, Elias, um profeta, agora se encontra numa caverna desejando a morte. O que fazer? Eu disse para vocês que eu ia falar hoje sobre como encontrar forças na depressão. E eu não queria fazer isso usando a minha criatividade ou as ferramentas da psicologia, eu queria usar a palavra de Deus. E eu queria que você olhasse para esse texto e você visse alguns verbos imperativos. São ordenanças, são mandamentos.
Elias está na caverna, mas ele ouve Deus falar com ele e Deus dá alguns verbos imperativos, dá direções. Deus diz o que Elias precisa fazer. Deus diz: Elias, daqui para frente é assim, faz isso, desse jeito. Eu não posso desprezar as direções que Deus deu para Elias. Por isso o verso 7 nos mostra uma delas. Talvez a primeira etapa da terapia de Deus para encontrar forças na depressão. O verso 7 diz assim: o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma. Levante-se e coma. Não é interessante? Elias está ali largado, pedindo a morte. Aí vem um anjo, toca nele e diz assim: levante-se e coma. Elias come, dorme de novo, vem um anjo e diz de novo: ei, levante-se e coma. O que isso quer dizer? Não se abandone. Não se abandone. Foi Heidegger também que disse que o coração é uma porta que só abre pelo lado de dentro. Então, você decide abrir a porta. Você não precisa muito, mas você precisa decidir não se abandonar. Parece uma orientação tão tola, mas quem tem depressão precisa lutar para fazer coisas tão pequenas, como, por exemplo, um banho. Ah, queridos irmãos, alguém que luta com depressão, sair da cama é uma grande batalha. Levantar-se na hora, ir a um compromisso, sair de casa, vencer a redoma da proteção do seu quarto, acender a luz, comer. Por isso Deus diz: Elias, levante-se e coma, faça algo por si mesmo. Isso me faz lembrar Davi. Davi perdeu um filho. E o perdeu de uma maneira muito trágica. Natã confronta Davi e diz assim: Davi, você fez o que desagradou o coração de Deus, mas você não morrerá. Mas o fruto do seu adultério com Batseba, essa criança, ela vai morrer. Então Davi vai para sua casa 7 dias, ele não come, ele se lança, ele rasga suas roupas, ele se põe no chão, ele se humilha profundamente, ele ora, ele diz: Deus, Deus, eu não acredito, Deus, revoga essa causa, faz algo. Quantas vezes você já orou dizendo: Deus, faz um milagre, e o milagre não veio? O que fazer quando o milagre não acontece? O que fazer quando o milagre não acontece? Os servos de Davi se aproximam dele, Davi entende que o filho morreu. Ele pergunta: meu filho morreu? Os servos dizem: sim, o seu filho morreu. Depois de 7 dias de clamor, de rasgar-se, Davi se levanta. E uma das coisas mais lindas desse texto é que ele faz questão de dizer: Davi levantou-se. Davi levantou-se. Tomou banho. Olha só, o procedimento de alguém que está vivendo uma dor intensa, mas não se abandonou. Davi levantou-se, tomou banho. Qual a terceira coisa que Davi faz? Ah, queridos irmãos, o texto nos diz que Davi foi para o templo para adorar. O filho dele tinha morrido. Ele foi adorar. Eu fico imaginando que música que ele cantou lá. E como foi que ele cantou. E se o tecladista botasse um acorde em lá, eu ia dizer: que música era essa? Te louvarei, não importam as circunstâncias.
circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Olha como começa essa música. Mas assim, ó. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Você tem noção? Uma alma que adora enquanto o filho morre, que me render e te adorar. Sabe, queridos irmãos, eu não sei se você está na caverna, mas a palavra de Deus hoje para você é: levante-se e coma. Não se abandone. Não se abandone. Abraão ouviu isso, porque ele teve um conflito com seu sobrinho Ló, ficou numa pedra largado, e Deus diz: Abraão, levante-se. Eu descobri essa semana que um dos pregadores mais admiráveis de todos os tempos, chamado Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, esse cara que me inspirou tanto, ele também sofria de depressão. Por várias vezes lutou contra isso. E ele disse num dos seus textos o seguinte: a respiração de um dia de ar fresco nas colinas, ou algumas horas de caminhada na calma escandalosa das florestas, varreria as teias de aranha do cérebro de dezenas de ministros trabalhadores que agora estão meio vivos. Um bocado de ar do mar, durante uma caminhada na face do vento, não daria a graça à alma, mas produziria oxigênio para o corpo, o que é muito parecido. Olha isso, séculos atrás, um pregador dizendo: respira, vai caminhar e sentir a brisa do mar, ponha-se no sol, ponha-se no sol, faz algo por você, levante-se e coma, não se abandone. Mas o segundo conselho que eu queria dar para encontrar forças na depressão está no verso 9 e 11. Se você observar, o texto diz assim, verso 9: a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Ah, queridos irmãos, verso 11 diz assim: o Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Olha para mim. Deus não foi para Elias e disse assim, olha que preciosidade esse texto. Deus não disse assim: Elias, o que você está fazendo aí na caverna, Elias? Deus não disse assim: estou aqui olhando para o meu filho lá na caverna. Filhão, o que você está fazendo aí? Deus disse para Elias assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Alguém está entendendo? Tem alguém aqui que recebe essa palavra aqui hoje? Deus vai com você para a tua caverna. Você consegue imaginar os anjos dizendo assim: ô Deus, você está indo para onde? Eu estou indo ali para aquele quarto escuro. Fazer o quê? É porque tem um filho meu na caverna e eu vou ficar lá com ele. Aí você está lá, luzes apagadas, alma vazia, e ele não tem ouvido. O que é que você está fazendo aqui? Porque eu estou contigo. Alguém recebe essa palavra aqui hoje? Eu estou contigo.
eu estou contigo. Mas ele também diz assim: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu estou contigo, mas esse não é o teu lugar. A depressão não é o teu lugar. Por favor, não aceita que a depressão é a tua condição e ponto final. Não olhe para si mesmo e diz: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não! Não importa quanto tempo você já luta com isso, Deus pode te tirar desse lugar. Esse não é o teu lugar, o que você está fazendo aí. Mas uma coisa eu digo, aí na sua depressão, Deus está. Deus está. E o verso 11, ele diz assim: saia. Todo milagre acontece porque quem recebeu a palavra profética crê na palavra. Alguém está entendendo isso, não? Ele encontra um aleijado de décadas. E ele diz assim: o que é que você quer que eu te faça? E aquele cara diz assim: ah, Senhor, eu quero ser curado. Tá bom, levanta-te e anda. Palavra dada, levanta-te e anda. Toma o teu leito e anda. Agora você imagina que aquele aleijado começasse a dizer assim: não, ô Senhor, você não entendeu, já tem um diagnóstico. Uma pessoa uma vez me falou que eu nunca ia levantar. Eu preciso ser levantado. Eu preciso que alguém carregue para mim. Porque o ponto final da minha história, a minha condição é essa. Eu acho que a palavra vem ao nosso coração, mas nós respondemos com esperança. Se Deus disse, saia, é porque é parte do indivíduo acreditar que é possível sair. Não aceite a depressão como condição final da tua história. Não importa quantas décadas você luta com isso, eu sirvo a um Deus que muda a sua história. Saia. Quero que você vá ao verso 15, e você vai ver ainda outros verbos imperativos. Verso 15. Se você chega no verso 15, você vai ver o Senhor dizer assim: o Senhor lhe disse, volte, isso é imperativo, volte pelo caminho por onde você veio, e vá, isso é imperativo, para o deserto, e unja. Sabe o que isso quer dizer? É Deus dizendo para você: eu ainda tenho um plano para a sua vida. Elias disse assim para si mesmo: acabou, já deu. Elias disse para si mesmo: eu entreguei meu ministério, eu já devolvi o meu servo, eu já me escondi numa caverna, eu já pedi a morte. Mas quando Deus vai falar com ele, Deus diz assim: levante-se, coma, vá, volte, unja, porque eu ainda tenho um plano na tua vida. Talvez o que Deus quer dizer para você que tem pensado nisso é: o teu ponto final não é quando você diz que a tua história terminou, é quando eu digo que a tua história terminou. Quem diz como termina a história não é você, Elias. Você não vai ficar dentro de uma caverna, Elias. Você está em movimento, porque eu chamei você para ser profeta. Então vai ungir. Cumpra a sua vocação. Se você é profeta, vai ungir. Eu acho que Elias não sabia que todo esse processo ainda ia levar 13 anos. Antes de ele passar a capa para Eliseu, 13 anos. Quantas vezes você achou que chegou na tua última noite e Deus colocou o sol da justiça dizendo: é só a metade do caminho. Eu gosto quando o anjo vai dizer a Elias: pode comer, Elias, porque a viagem vai ser longa. Vai ser muito longa. Verso 18 nos dá meu último conselho para você que luta com depressão, para que você possa encontrar forças na depressão. Meu último conselho, verso 18. A palavra de Deus nos diz assim, verso 18:
No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Que conselho é esse? Você não está sozinho. Quer achar força na depressão? Então lembre-se, você não está sozinho. Uma das características de alguém com depressão é uma distorção na percepção. Pessoas com depressão não conseguem olhar para a realidade sem alterá-la dentro de si mesmas. Eu vejo aqui muitas pessoas com óculos, mas imagina só se os teus óculos fossem óculos escuros e você começasse a dizer assim, está tudo meio embaçado, né? O mundo está escuro, eu não estou vendo nada direito, porque o mundo não está direito. Não é você, é a sua lente. Não é o mundo, é a sua lente. Elias achou que ele estava só, e ele começou a sofrer por essa realidade, quando na verdade essa era uma realidade distorcida. Tem muita gente dentro da caverna dizendo assim, ninguém vai me querer. Por que você acha isso? Porque aquele cara não me quis. Para com isso. Imagem distorcida. Eu não sirvo. Eu não sou bom. Por que você crê nisso? Porque um dia minha mãe me disse que eu não fazia nada direito. E na minha vida tudo começou a dar errado, e dar errado, e dar errado. Para com isso. Porque você acreditou de fato que você era tão incompetente, que você formatou a tua realidade, entrou dentro de uma caverna. Elias achava que estava sozinho, mas era só uma distorção de percepção de alguém que tem depressão. Porque alguém que tem depressão pode jurar que o mundo é assim, mas é só uma lente embaçada. É só uma lente escura. Uma das coisas que eu gosto quando a gente viaja de avião é de que por vezes a gente decola com chuva. E aí tem uma hora que a gente passa das nuvens. Dali para baixo só chuva. Mas dali para cima o sol brilha. O depressivo é aquele que acha que o sol não vai voltar a brilhar. Mas creia, vai voltar a brilhar. Vai sim. É só uma distorção da tua percepção. Por isso Deus disse assim, Elias, você achou que você estava só? Você estava sofrendo, que você estava sozinho? Você achou que estava abandonado? Elias, deixa eu te dizer, eu tenho mais 7.000 que não se dobraram. Eu tenho mais 7.000 que me adoram em espírito e em verdade. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Há duas razões para você entender que não está sozinho. Primeiro, porque Deus está na caverna contigo, dizendo o que é que você faz aqui. Segundo, porque tem mais 7.000 que não se dobraram, mas que estão diante do Senhor, dizendo, te adorarei, não importam as circunstâncias. Há uma canção muito antiga, que eu gosto muito, que diz assim, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Se você tem vivido dias de sofrimento, eu quero te desafiar, para que a tua dor te aproxime daquele que foi contigo para as cavernas, porque você não está sozinho. Ele é o Emanuel.
Ah, Thomas, mas Jesus também disse isso na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Na verdade, Jesus disse isso na cruz para que nós não disséssemos isso na vida. Foi porque Ele foi desamparado numa cruz, assumindo o nosso pecado, que hoje, mesmo pecadores, jamais seremos desamparados. Há alguém aqui que recebe essa palavra aqui hoje? Escuta Deus dizendo para você: eu ainda tenho um plano na sua vida. Eu ainda tenho um plano na sua vida. É tempo de sair da caverna. É tempo de entender que você não está sozinho, sozinha. O que você está fazendo aqui, diz o Senhor? Levante-se e coma, porque ainda tem uma viagem longa pela frente. Uma das coisas que eu gosto desse texto é de que Deus é tão bondoso que providenciou um anjo para encontrar Elias. E se não fosse bastante, fez Elias ver a Deus. Não no terremoto. Fez Elias ver a Deus não num grande vendaval, nem num fogo que caía do céu, mas no sussurro, num cochicho, uma voz baixinha, num vento suave. Pois eu vim aqui te dizer, de maneira bem suave, Ele está contigo. Feche os teus olhos. Vamos orar. Jesus, eu quero te pedir, Senhor, com toda a sinceridade do meu coração, por aquelas pessoas que sofrem, por aquelas pessoas que entraram num cárcere da alma. Eu oro, Jesus, por aquelas pessoas que têm vivido dias de angústia, que a Tua palavra ministre esperança, que elas não acreditem, Senhor, nas imagens distorcidas que fizeram para si mesmas. Jesus, eu oro, Senhor, para que Tu visite nesse momento aqueles que estão inspirando ares de morte, aqueles que pensaram que a vida já não tinha mais sentido. Sopra o Teu sopro leve, manda o Teu anjo, porque Tu não és aquele que fala conosco só da igreja, Tu também fala de cavernas. Tu não é aquele apenas que se dirige a nós nos nossos cultos. A Tua voz também ecoa nos desertos da nossa alma. E eu oro, Jesus, para que aquilo que eu não posso fazer, nessa manhã Tu faça. Batiza de vida aqueles que estão deprimidos, Senhor. Batiza de esperança os que estão desanimados. Que o Teu vento leve, Senhor, e que Tua voz poderosa venha sobre nós. Nós queremos Te louvar, Senhor, não importam as circunstâncias. Nós queremos Te adorar, Jesus, das nossas cavernas. Eu oro e Te peço, Espírito Santo de Deus, que Tu venha ministrando a Tua paz.
Vem, Senhor. Vem, Senhor, e muda a nossa história. Porque a nossa história não termina como nós pensamos que ia terminar. Tu és o autor da nossa vida. Reescreve a nossa história em nome de Jesus.